E com o Pai Ronaldo eu entendi algo que é incrível para todos nós, né? Que é entender a tarefa, entender o que deve ser feito, né? Compreender o que você está fazendo aqui. Então é importante que a gente tenha entendimento, estudo, conhecimento, pés no chão, conhecimento racional, equilibrado. Eu brinco quando vou falar de ervas, né? Eu falo assim, receita de banho de defumação a gente encontra em qualquer lugar. Se você der um Google lá, vem um monte. Coloca lá, Sim. receita para prosperidade, né? Um banho para prosperidade, vem um monte de coisas. E se invariavelmente virar lá, 8 folhas de manjericão, né? Aí eu, né, geminiano com ascendente em virgem, 1 mais 1 é 2, eu vou falar assim, qual manjericão você está falando? Né? Eu acabei, nós trouxemos essas ervas ontem aqui, eu tinha alguns tipos de manjericão, mas dá pra gente falar. Eu queria mostrar, mas dá pra gente falar. Nós temos lá manjericão comum, uma folha do manjericão comum tem lá o tamanho do meu polegar, né? Manjericão alface, a gente tem no quintal. Nós temos 9 tipos plantados lá no Viveiro Sabor de Fazenda, que é um parceiro onde eu dou aula também. Tem mais de 20 tipos de manjericão. E muita gente acha que nossa, não pode ser porque a folha é diferente, mas a alfavaca é manjericão. Então, quando nós falamos do gênero manjericão, do gênero Ocimum, né, o Ocimum, como alguns botânicos chamam, nós estamos falando aí de aqui no Brasil, mais de 30 tipos, quem sabe 40. Né? No mundo todo, beira aí a 300 tipos de manjericão. Então vamos perguntar Mas para muda quem os sabores deles? muda sabor, muda aroma, muda cor. O que não muda é a flor. O que determina a planta do mesmo gênero é a flor. O formato da flor, a disposição. Aí a gente vai falar, né, a taxonomia, o jeito da gente analisar aquela flor, a coloca no mesmo grupo, no mesmo gênero. Bom, Então o manjericão, nós temos lá o manjericão comum, aí você vai ver aquela receita com 8 folhas, naturalmente você vai perguntar qual manjericão eu estou falando. Manjericão comum, alfavacão, que tem a folha desse tamanho, uma folha assim, outra assim. A gente fala de qual manjericão nós estamos falando. Nós estamos falando da quantidade, né? Do número de folhas, é 8, é erva fresca ou erva seca? Ah, não é um número, tá? É numerologia cabalística ou pitagórica. Aí alguém vai falar, pá, Everton, tu é chato, né? Mas se a gente não for chato, nós nunca vamos ter respeito. nem resposta, né? Nem na Umbanda, nem em religião nenhuma, nem em magia natural. E nós vamos ser taxados sempre como místicos, né? Vamos ficar no misticismo. Então é importante que a gente tenha pés no chão, que fala assim, por que eu uso isso? Se você perguntar, para a maioria das pessoas fala aí, pensa uma erva de limpeza, você vai pensar em quem? Arruda. A erva principal de limpeza, 99% das pessoas vai falar arruda. Sempre tem aquele que vai falar, não, Guiné, para mim Guiné tá bom, arruda, Guiné é feijão com arroz, é commodity, né? Aí você fala, tá, mas por que arruda é erva de limpeza? Do que nós estamos falando? Quem foi a primeira pessoa que usou a arruda num banho, ou sentiu, ou percebeu, ou viu? Eu falo eu de criança, né? Qual foi a primeira pessoa que olhou para a arruda e falou, essa erva é capaz de limpar? Ah, isso aí vem lá tá, bacana, vem lá da cultura africana. Se vem lá da cultura africana, quem olhou isso aqui primeiro? Nós temos as lendas dos orixás, as lendas que falam de Ossan e Ossain, né? Fala de próprio Pai Oxóssi, de outras divindades ligadas ao uso da erva, com lendas que remetem às ervas. Mas quem olhou para isso daqui e falou? E por que ele falou? E como é que isso foi se dissolvendo nas culturas, nas religiões? Porque 85% das pessoas que tomam banho com arruda têm o mesmo resultado, né? E não é um resultado físico, nós não estamos falando do lado atômico, nós estamos falando do lado etérico. A importância da gente estudar é essa, a importância de ter um conhecimento místico, sim, um conhecimento que vai além do que nós podemos ver. Porque se tudo que a gente pode ver é a natureza, a gente, se for pelos olhos da ciência, a natureza tem que precisaria ter se autocriado, né?
Se tudo que você tem é o quadrado, é só o quadrado que te explica. Então você precisa olhar fora do quadrado, olhar fora da natureza, você vai encontrar o quê? Inteligências, né? Ou outros níveis de consciência que, de alguma forma, pensaram nisso, porque tudo é muito perfeito, tudo é perfeito. A natureza ela é perfeita, né? Você pensar na polinização de uma planta, o zangão, a abelha, o mosquitinho, a lagarta, o bicho que vai lá na flor e pega lá o pólen de uma e leva para outra, a flor macho, a flor fêmea, o que pode, o que não pode, o que é bom para um não é bom para outro. Isso é muito perfeito. É incrível. Deve haver uma inteligência além disso. Há de ter, né? Há de ter.